Pode parecer improvável, mas os inúmeros lagos que existem pelo mundo são um dos fenômenos naturais mais incomuns, inexplicáveis e mortais do planeta. De eventos naturais inéditos a desaparecimentos humanos e até corpos d'água que desaparecem e reaparecem de repente. Fique agora com os lagos mais misteriosos do mundo. Número 10. O Lago Morto. Só o nome desse lago já é o bastante para que a gente deduza que esse lugar no Cazaquistão está longe de ser um lago comum. Também conhecido como Lago Kendi, ele tem quase 400 metros de comprimento e fica perto da cidade de Almaty, no sul. Sua longa história remete a mistérios, incluindo mortes humanas, sendo a maioria de turistas morrendo afogados. Os cadáveres que se escondem em suas profundezas não são a única razão para o seu nome e reputação assustadores. As pessoas acreditam que suas águas sejam totalmente incapazes de sustentar qualquer tipo de vida, incluindo peixes pequenos, sapos e outros anfíbios. A água que mantém o seu tom vibrante de cobalto devido aos depósitos de calcário e algas em suas profundezas permanece fria mesmo durante as estações mais quentes e é conhecida por evaporar a uma temperatura diferente da normal. O lago não é apenas um cemitério humano, já que o terreno que deu origem a ele em 1911 também trouxe abaixo uma floresta das proximidades, afogando as raízes, mas preservando as árvores existentes que agora brotam de sua superfície como se fossem mastros de navios. Número 9. Lago Tahoe. Este lago nos Estados Unidos, vizinho de Nevada e da Califórnia, pode não parecer assim tão ameaçador. Na verdade, é um lugar extremamente popular onde os turistas passam as tardes de verão. Mas este lago esconde alguns segredos sinistros abaixo de sua superfície. Para começar, o Lago Tahoe é famoso por ter o seu próprio monstro do Lago Ness, uma fera indescritível chamada Tessie, que supostamente habita essas águas e foi vista muitas vezes, mas nunca flagrada em câmera. Tessie não é a única coisa que assombra esse lago, já que supostamente o local também era um depósito de cadáveres das vítimas da máfia durante a década de 1920, uma teoria que apareceu até no Poderoso Chefão 2. Os corpos ficariam preservados devido às temperaturas congelantes dos pontos mais profundos e chegariam ao lago vizinho Lago Pirâmide, por serem conectados por um sistema de túneis subaquático, como indica a trágica descoberta de um mergulhador em 2011, desaparecido há 17 anos. O explorador francês Jacques Cousteau fez um mergulho em águas profundas nos anos 70 nesse velho lago e voltou à superfície alegando que o mundo não está pronto para ver o que havia lá embaixo. Então acho que não vamos descobrir o que tem por lá tão cedo. Número 8. Lago Azul. Conhecido como Lago Azul, esse corpo de água em Kabardino-Balkária, na Rússia, deixa muito mais perguntas que respostas. A água não vem do oceano ou dos rios próximos, mas do maior sistema de cavernas subterrâneas do mundo, e nunca perde sua cor azul brilhante, devido a uma grande quantidade de lazurita e sulfeto de hidrogênio no fundo. O que, além de espalhar um cheiro de ovo podre, também faz com que esse seja um dos lagos mais profundos do mundo, com impressionantes 260 metros, aumentando a todo momento devido à erosão. Mas isso não é tudo. A água fica a 9,3 graus ao longo de todas as estações e é tão clara que a visibilidade pode chegar a 40 metros. O lago ainda é pouco explorado por causa de suas profundidades perigosas, e um mergulhador israelense que tentou explorar a sua vastidão em 2012 foi tragicamente recuperado apenas uma semana depois, com seu equipamento de mergulho misteriosamente ainda funcionando. Número 7. Lago Brosno. Se a Tessie do Lago Tahoe não bastasse, esse lago perto de Moscou, na Rússia, é o lar de outro monstro misterioso. No folclore russo, ele é mencionado como o Dragão de Brosno, ou Brosnia, e habita esse lago desde o início do século XIII, com muitas testemunhas afirmando terem visto o monstro com seus próprios olhos. Naturalmente, muitos tentaram explicar toda a histeria usando a ciência, que propõe que a criatura poderia ser apenas um castor bem grande ou um outro animal mutante, enquanto uma alternativa mais provável sugere que o sulfeto de hidrogênio borbulhando por debaixo poderia se parecer com uma cabeça de dragão, e pode ter força o bastante para conseguir derrubar um pequeno barco de pesca. Número 6. Lago Perdido. O Lago Perdido, em Oregon, nos Estados Unidos, ganhou esse nome porque é literalmente impossível localizá-lo durante os meses de verão. O que costuma ser um lago de 85 acres e 2,7 metros de profundidade durante metade do ano, acaba desaparecendo por completo na outra metade, deixando apenas uma grama verde, sem vestígios de sua antiga vida aquática. No começo pode parecer que a coisa toda evapora, mas seria necessário muito calor para isso. Ao invés disso, os pesquisadores descobriram que o segredo por trás do milagroso desaparecimento dos lagos eram 2 tubos de lava, que drenam a água como se estivessem puxando uma tampa de ralo gigante. Em decorrência de antigos fluxos vulcânicos, esses buracos esvaziam continuamente o lago de água.
e na estação quente quando os riachos próximos a ele secam completamente. Seu poder de drenagem é o bastante para engolir o lago por completo até o começo da próxima estação de chuvas. Número 5. Lago Nicarágua. O que há de tão especial nesse lago, além de ser o maior lago de água doce da América Central? Não são qualidades químicas misteriosas ou profundezas inexploradas que fazem com que ele entre nessa lista, mas sim seus habitantes, e dessa vez não é nenhum monstro. Lago Nicarágua é, na verdade, o único lago do mundo que abriga uma população nativa de tubarões, especificamente tubarões-touro, ao lado de uma série de outras espécies marinhas como peixe-serra e tarpão. Como é tão incomum os tubarões viverem confortavelmente em um ambiente de água doce como esse, os cientistas que tentaram chegar ao fundo, infestado de tubarões, deduziram que as espécies foram introduzidas por seres humanos, ou que eram espécies de tubarões completamente diferentes. Isso porque, embora esteja a apenas 20 km do Oceano Pacífico em alguns pontos, o lago não se conecta de nenhuma forma à água do mar. Mas um experimento que marcou alguns dos tubarões-touro no lago Nicarágua e posteriormente localizou esses mesmos tubarões no mar do Caribe acabou resolvendo o mistério, revelando que os tubarões eram capazes de fazer uma viagem de 193 km através do rio San Juan para chegar ao lago. Número 4. Lago das Águas Vivas. Se um lago infestado de tubarões não foi o bastante para provar que simplesmente não vale a pena mergulhar em alguns lugares, dá só uma olhada no Jellyfish Lake, de Pulau, que, como o próprio nome sugere, é o lar de uma população enorme de milhões desses pequenos animais. O Lago das Águas Vivas é um destino turístico super popular, e centenas de turistas acabam tendo coragem para entrar na água todos os anos para nadar ao lado dessas fascinantes criaturas. Para nossa sorte, o que se sabe é que várias espécies desse lago, incluindo as mastígeas e as medusas da lua, não têm células fortes o bastante para danificar seriamente um ser humano, então é permitido nadar por ali, mas com cuidados especiais e pagando um ingresso de $100. Em 1998, porém, houve uma misteriosa redução da quantidade de águas-vivas no lago, e no final do ano, as espécies de medusa da lua desapareceram completamente. Os cientistas conseguiram identificar esse rápido declínio como resultado direto do evento climático El Niño, que aumentou drasticamente a temperatura das águas. Porém, nos anos que seguiram, houve um aumento anual saudável da população de águas-vivas em condições climáticas moderadas. Número 3. Crateras da explosão Katwe. Os lagos da cratera da explosão de Katwe já assustam pelo nome. Eles estão localizados em todo o Parque Nacional da Rainha Elizabeth, em Uganda. A maior e melhor das crateras, conhecida como a Cratera de Explosão de Katwe, fica ao norte de Mwea, atuando como distribuidor número 1 de sal em Uganda. Este lago de aspecto horrível tem quase 1000 metros de profundidade e é incapaz de suportar qualquer vida animal ou vegetal, devido ao seu altíssimo teor de sal. O nome do lago tem origem em uma longa história de erupções vulcânicas de entre 8 e 10 mil anos atrás, que causaram enormes danos quando as crateras lançaram fogo e enxofre nas áreas vizinhas. Embora inativos por muitos anos, o Lago Katwe e outros lagos de crateras explosivas ainda contêm resíduos sulfúricos e geralmente emitem nuvens de gás de sua superfície. E é possível que a aparência estranhamente escura das águas seja o resultado da maneira como as crateras descarregariam cinzas e rochas durante os períodos mais ativos. Nem precisamos dizer que nadar nesse lago não é muito legal, e nem permitido, mas o passeio pela cratera da explosão de Katwe ainda é um destino turístico muito popular para a safari, oferecendo aos turistas uma amostra das populações nativas de flamingo, macacos e até elefantes. Número 2. Lago Berryessa. O reservatório do Lago Berryessa, localizado a 121 km ao norte de São Francisco, era um lago pouco comum até 2017, quando um buraco de 21 metros de largura aparentemente se abriu do nada, sugando drasticamente o conteúdo do lago com um poder surpreendente. A notícia desse imenso buraco começou a se espalhar, e os moradores correram para o local do reservatório para observar horrorizados esse fenômeno bizarro. Enquanto muitos se preocupavam com as origens dessa enorme fossa e com o potencial de atividade sísmica abaixo da superfície, descobriram que o enorme buraco era, na verdade, apenas um buraco feito pelo homem, projetado para drenar o reservatório e mantê-lo transbordando, enquanto também atua como uma rampa de lançamento para a barragem próxima. A razão por trás de sua aparição repentina foi, na verdade, o resultado de uma enorme quantidade de chuva após um longo período de 10 anos de seca, que tornou o buraco inútil até 2017. De fato, imagens do lago durante esse longo período seco mostram como ele era gigante. Ele só não chamava tanta atenção, até que se transformou em um vórtice bizarro no meio do lago. Número 1. Lago de Gafsa.
Então, o super buraco de Berryessa tem uma explicação bem lógica, mas ninguém conseguiu entender a aparição repentina desse lago do dia para a noite nos desertos escaldantes da Tunísia, em agosto de 2014. Um homem local alegou ter avistado o lago pela primeira vez a 25 quilômetros da cidade de Gafsa, no caminho de volta do norte do país, e pensou que ele deveria estar tendo alucinações, o que eu também iria pensar, se visse um lago que não existe em meio a um deserto de 40 graus. Logo, centenas de pessoas começaram a ir ver o lago, agora chamado de Lac de Gafsa. Queriam conferir se o Lago Milagroso era uma miragem ou se era de verdade. Embora muitos tenham pulado diretamente para a água e descansando em suas margens, logo surgiram avisos de que a água provavelmente estava contaminada com produtos químicos cancerígenos, ou mesmo que grandes depósitos de fosfato deixariam resíduos radioativos em seu rastro. A vasta extensão turquesa rapidamente ficou verde e lamacenta devido ao repentino acúmulo de algas no lago, provando que não havia meios naturais de reabastecimento e, portanto, tornando as águas altamente condutoras de doenças. Desde então, os cientistas concluíram que o lago foi criado quando a atividade sísmica interrompeu o lençol freático subterrâneo, enchendo a extensão acima com líquido, e se essas grandes rachaduras existirem, também podem ter a capacidade de sugar as pessoas. Então parece que o Lago Milagroso está mais para lago amaldiçoado, afinal de contas. E você, sabia da existência de alguns desses lagos misteriosos? Gostaria de visitar algum deles no futuro? Conta pra gente nos comentários abaixo. E como sempre, obrigado por assistir. Até a próxima!